Então, ainda sobre os escritores da terceira geração modernista, hoje falar de uma obra da Clarice Lispector. Tá? Essa daqui é a aula do dia 19 de novembro, quinta-feira, certo? Vamos ver aqui A Hora da Estrela. Esse livrinho da Clarice Lispector. Livrinho assim, livrinho porque é pequenininho, é curtinho. Mas é uma obra muito legal. É um dos melhores e mais conhecidos livros da Clarice Lispector. Tá? Nesse livro aqui, a Clarice Lispector ela vai usar tudo aquilo que eu falei, né? Do romance intimista, da análise psicológica, do fluxo de consciência, mas é um livro em que ela faz aí um experimento de denúncia social. Tá? Acho que é o único livro dela em que ela faz isso. Mas a história é bastante bonita. Mesmo porque você não tem um enredo, você tem três. Você tem uma história dentro da outra. Tem três histórias. Então você tem três enredos concêntricos. Você tem uma história dentro da outra. Três histórias. Então é o seguinte. Você tem ali a história da Macabeia, tá? Que é lá a personagem nordestina, uma retirante nordestina, vou contar a história dela. A história da Macabeia, ela está sendo contada pelo Rodrigo SM. Esse Rodrigo SM é um escritor frustrado, é um cara que quer ser um grande escritor e não consegue. Então é contado ali um pouco da vida dele e tal. Ao longo do livro ele aparece e tal. E é ele que está inventando a história da Macabeia. Ele é o escritor criador da Macabeia. Então a Macabeia, ali, a historinha da Macabeia, ela é criatura do Rodrigo SM. Só que esse Rodrigo SM, ele é personagem de um outro narrador ou narradora, porque aí pode ser a própria Clarice. É um narrador que não tem nome, não tem face, não tem rosto, não tem forma. É uma voz que está contando a história do Rodrigo SM e o Rodrigo SM está contando a história da Macabeia. São três histórias, uma dentro da outra. Não é, parece complicado, mas não é, tá? É o seguinte, você tem aí a história do Rodrigo SM, já vamos porque é SM, né? A história do Rodrigo SM, contada por um narrador ou narradora, pode ser a própria Clarice, tá? Então a história do Rodrigo sendo contada por uma narradora, talvez a própria autora do livro. Aí você tem a história da Macabeia, da personagem Macabeia, que está sendo contada pelo Rodrigo SM, que por sua vez é personagem da narradora Clarice, vamos chamá-la assim, para não complicar. Tá? Bom, então você tem três histórias. A história do Rodrigo SM, a história da Macabeia, que é o Rodrigo que está contando, e a terceira história, que está sendo contada pela narradora Clarice, vamos chamá-la assim, é uma história entre aspas, né, de como escrever um bom romance, como ser um bom escritor, porque é o que o Rodrigo SM pretende. Ele pretende ser um grande escritor e não consegue. Ele nunca consegue emplacar uma história, um livro. Ele é frustrado. Então ele é mostrado ali pela narradora maior, ele é mostrado como um cara, ele não faz a barba, ele é esculachado, ele está sempre sujo dentro de casa, a casa é uma bagunça, ele não liga para ordem nenhuma, ele está ali preocupado com a história que ele está escrevendo, porque essa história tem que dar certo, porque nenhuma deu certo até agora, e eu não aguento mais ser um escritor desconhecido e tal. Então ele tem essa angústia dentro dele. Ele quer ser um grande escritor, um escritor famoso, reconhecido, e não consegue. E nesse momento ele está escrevendo uma historinha dessa moça chamada Macabeia, que é a história que vai ser contada no livro.
Vamos chamar de história principal, porque é a mais longa, né? Então, olha só, vamos lá, vamos ver a partir da Macabeia, da história da Macabeia, que é o Rodrigo SM que está contando. A Macabeia, ela é uma moça, uma retirante nordestina, veio de lá do sertão nordestino, Alagoas, se eu não me engano, é do estado nordestino, não importa o estado. Ela veio de uma região muito pobre do sertão, foi criada por uma tia, porque ela é órfã desde criancinha, então foi uma tia malvada que cuidou dela, na base do cascudo, na base da porrada, e ela, quando cresce, ela vai morar no Rio de Janeiro, que é a cidade grande. Meio que fugindo desse passado estúpido lá no Nordeste, pobre, ela vai para o Rio de Janeiro, que é uma cidade grande, e se deslumbra. Lá no Rio de Janeiro, a Macabeia, que já tinha tomado lições de datilografia, era uma época em que não existia computador, celular, era máquina de escrever. E ela fez lá um curso muito mal e porcamente, um curso de datilografia, e vai para o Rio de Janeiro arrumar emprego, morar no Rio de Janeiro arrumar um emprego de datilógrafa. Ela é uma, além de tudo, além de ser pobre, miserável, ingênua, bobinha, além de tudo, ela é uma péssima datilógrafa. Ela escreve errado, ela é analfabeta, ela não domina a técnica da datilografia, ela é uma péssima datilógrafa, mas ela arruma um emprego lá para ganhar uma ninharia, uma mixaria, porque não adianta querer ganhar muito, com essa qualidade de trabalho toda sua, minha filha, né? Ela arruma um empreguinho lá, muito medíocre de datilógrafa, que ela faz as grandes cagadas, né? E mora num apartamento com mais 4 moças que trabalham lá nas lojas americanas, olha aí, né? São moças ali, vendedoras, funcionárias lá nas lojas americanas, aquele nível de mediano para baixo, tá? Ela mora com essas moças, ganha muito pouco, se alimenta muito mal, ela come um cachorro quente com uma Coca-Cola por dia. Essa é toda a refeição que ela tem o dia inteiro. É um cachorro quente e uma Coca-Cola. No final da noite ela mastiga pedacinho de papel que é para enganar o vazio do estômago. Então ela tem desnutrição. Ela é desnutrida. Se alimenta mal, claro, bebe veneno, Coca-Cola. Ela é desnutrida. Magrinha, raquítica, burrinha, ingênua. É uma coitada. É uma personagem quase nula. É uma personagem que quase não existe. Tá? É uma personagem patética, quase não existe. Mas essa personagem, essa mocinha minúscula, ela tem alguns anseios de vida muito vagos, tá? Mas ela tem. Esses anseios de vida são vislumbres que ela tem de uma vida maior e mais interessante do que aquela que ela leva. Por exemplo, ela pinta as unhas que são roídas até a cutícula, até o sabugo, né, como ela diz, o narrador diz. Ela rói as unhas, mas ela pinta as unhas de vermelho, mesmo os toquinhos de unha, ela pinta de vermelho. Ela vai ao cinema, ela consegue ir ao cinema uma vez por mês. Isso aí é década de 60, se eu não me engano, tá? Que se passa a história. Ela vai ao cinema uma vez por mês e ela vê aquelas atrizes, aquelas estrelas do cinema americano na tela, e ela anseia por aquela vida, mesmo lá no íntimo sabendo que ela nunca vai ter uma vida daquela. Ela tem esses vislumbres de que existe uma vida maior, mais interessante e mais completa do que aquela vidinha dela. Ela coleciona anúncios de jornal, anúncios de propaganda, de produtos, né? Ela não pode comprar os produtos, então ela coleciona as propagandas. Até uma propaganda para creme, acho que creme hidratante, se eu não me engano. Ela olha aquela propaganda do creme hidratante e ela, vendo aquele creme hidratante, ela tem vontade de comer de colherada. Olha a fome dessa moça. É um creme hidratante, não é nem maionese, é creme hidratante para a pele.
mas ela tem um anseio de vida. É um produto que ela jamais vai poder comprar. Está fora do alcance dela. Mas ela tem vontade de se comprar, comer de colherada aquele creme para pele, porque é uma coisa assim do outro mundo. Então olha a mentalidade dessa moça. Né? É uma coitada, é uma pobre coitada. Tá? Ela tem esses anseios de vida que ela mal consegue perceber. Ela sabe que existe num outro nível, numa outra dimensão do mundo. Mas muito além daquela vidinha medíocre, patética, que é a dela. A moça ingênua, sem instrução. Tá? Essa moça, ela conhece um rapaz chamado Olímpico de Jesus. Esse Olímpico de Jesus, ele também é nordestino, morando no Rio de Janeiro. Ele fugiu da cidade dele porque ele cometeu um assassinato. Então ele é um mau caráter, ele é truculento, ele é petulante, entendeu? Ele é metido a besta, ele se impõe em cima da Macabeia. A Macabeia conhece e se apaixona por ele. Eles começam um namorico. Mas ele é violento, ele é truculento, ele é boca dura, enfim, ele é um estúpido. Mas a Macabeia vê nele, assim, um astro, que nem um herói do cinema, um astro de cinema. Porque ele é imponente, por mais que ele seja ignorante, e é um assassino, um criminoso, fugido, aos olhos dela, ele é alguém muito superior a ela. Ela vê o cara desse jeito. Então ele se aproveita dessa situação e rebaixa a Macabeia ao máximo que ele pode, porque assim ele se sente mais poderoso. Tá? Então o tempo todo ele espezinha, ele pisa a Macabeia, ele maltrata a Macabeia. Veja bem, quem está contando a história da Macabeia é o Rodrigo, SM. Agora vamos falar do narrador da Macabeia. O Rodrigo, ele parece que ele gosta de judiar da Macabeia dentro da história. A Macabeia é criatura dele. Ele é criador da Macabeia. Então, ele, naquela vida de escritor frustrado que ele leva, ele frustra a Macabeia também. Ele judia da Macabeia, ele vai criando situações ali para a Macabeia, dentro da história, as situações mais nojentas, as situações, as piores possíveis. Ele tritura a Macabeia, faz a Macabeia sofrer e ele sofre junto. Ele, Rodrigo SM, sofre junto. E a gente começa a pensar, por que Rodrigo SM? Nunca aparece escrito o que é o SM, seria o sobrenome dele. Então a gente começa a supor que esse SM pode ser Sua Majestade, Rodrigo Sua Majestade. Por que Sua Majestade? Porque ele é o criador da Macabeia. Ele está ali em cima criando a Macabeia no papel, na história, e ele se põe superior a ela, porque ele é o criador. Mas, por outro lado, SM também pode ser sadomasoquista. Por quê? Sádico, é aquele que tem prazer em judiar do outro, causar dor. É o que ele faz com a Macabeia. Ele é sádico. Ele tortura a Macabeia dentro da história. Só que ao mesmo tempo que ele tortura a Macabeia, ele sofre junto com ela. O Rodrigo, o escritor, sofre, ele espezinha a personagem que ele está criando, porque ele é frustrado, ele é um escritor frustrado. Então ele reflete na criatura dele toda essa dor, essa angústia que ele vive. Então ele judia, ele tortura a Macabeia.
E quando ele faz isso com a Macabeia, ele sofre também. Então esse SM pode ser sadomasoquista. Ele é sádico porque tortura e é masoquista porque ele sofre ao mesmo tempo em que tortura. Ou Sua Majestade ou sadomasoquista. E ele vai judiando cada vez mais da Macabeia. Tá? O Olímpico de Jesus, chega uma hora ele se cansa da Macabeia, dá um pé na Macabeia e se envolve com a Glória. Glória ela é colega da Macabeia, elas trabalham juntas. Aparece ali escrito como uma mulata de traseiro alegre. Está escrito assim. Tá? Porque a Macabeia era raquítica. A Glória é negra, loira, tingida, toda cheguei, e com um traseiro alegre. Diferente da Macabeia, que é toda fechada, raquítica, pequena, nula. E o Olímpico de Jesus se envolve com essa tal de Glória. A Glória, ela tem um pai que é açougueiro. O pai da Glória tem um açougue. E o Olímpico, ele sente vontade de ser açougueiro para extravasar esse instinto assassino dele. Cortar a carne, lidar com o sangue. E sabendo que o pai dessa Glória é açougueiro, opa! É uma maneira aí de eu ser açougueiro, aí quem sabe. Então ele larga a Macabeia, abandona e passa a namorar a Glória, amiga da Macabeia, colega da Macabeia. E a Macabeia nessa, coitada, ela não tem reação. Ela continua sendo amiga da Glória. A Glória que até passa a espezinhar a Macabeia também, porque olha como eu sou boa, roubei seu namorado e tal. Então ela, assim como o Olímpico, a Glória também, né, suplanta a Macabeia, ou tenta, né? E a Macabeia, tadinha, não fala nada, não se impõe, ela aceita a situação, porque fazer o quê? Né? E nisso, a Macabeia, já se alimentando mal e sendo subnutrida, né? E sendo desnutrida, fraquinha, ela vai ao médico e é diagnosticada com tuberculose. Mas essa, olha o Rodrigo SM de novo. É pouco que ela está sofrendo. Vou tacar uma tuberculose nela. Plau! A personagem que ele cria agora tem também tuberculose. Vamos judiar da Macabeia. Olha aí o sadomasoquista, o Rodrigo SM. Tá? Até que chega um dia ali nessa vidinha dela, a Macabeia visita uma cartomante. A Madama Carlota. Ela vai ali no consultório da cartomante, Madama Carlota, que é uma ex-prostituta. É uma ex-prostituta, né? Ela resolveu deixar de ser prostituta para ser cartomante. Super maquiada e tal, parece um palhaço de tão maquiada que é uma caricatura, ela em si, né? A cartomante em si já é uma caricatura de si mesma, tá? E a Macabeia vai lá e paga, né? Com seus míseros trocados ali, ela paga uma consulta com a dona Carlota, com a Madama Carlota, que prevê para a Macabeia, claro, prevê, ela está me pagando, ela prevê um futuro feliz. Ó, você vai ser feliz, viu, filha? Você vai ter dinheiro, né? Vai ter luxo na sua vida, você vai arrumar um namorado gringo aí de olho azul, ou verde, ou castanho. Ela diz isso, né? Olha a precisão, né, da previsão da Madama Carlota. Você vai arrumar um namorado gringo, de olho azul, ou verde, ou castanho, né? Você vai ser bastante feliz. E ela diz para Macabeia, a sua hora da estrela vai chegar, a sua hora de estrela vai chegar.
Macabeia acredita. Mesmo porque ela precisa acreditar. Então a Macabeia sai do consultório da Madama Carlota assim, transbordando de felicidade. Tá? Aparece lá escrito na história, prenhe de esperança. Grávida de esperança. E nesse êxtase, ela está em êxtase. A Macabeia está que não cabe em si de, nossa, tudo isso vai acontecer comigo, eu vou ter dinheiro, eu vou ter fama, eu vou ter um príncipe na minha vida. E nesse êxtase que transborda de dentro dela, ela sai para a rua, olhando pela primeira vez na vida, olhando para o céu. Ela que sempre andou olhando para baixo, tímida, encolhida, nunca levantando os olhos, nem levantando a voz, nem para nada, nem para ninguém. Pela primeira vez na vida, ela sai para a rua olhando para o céu, que é onde estariam as estrelas. Ela sai olhando para o céu, ela sai plena de esperança e tal, de alegria, e quando vai atravessar a rua, ela é atropelada por um carro, por um automóvel, Mercedes-Benz. Olha a estrela, a estrelinha de 3 pontas da Mercedes ali. É a hora da estrela da Macabeia. Ela é atropelada por um Mercedes-Benz amarelo. A cor amarela aí tem toda a simbologia, né, literária. Tá? Ela é atropelada por um carro Mercedes-Benz com a estrela. Chegou a hora da estrela. E ela morre na calçada, com a cabeça virada para o lado na calçada e aquela garoa fina caindo em cima dela. Esse é o fim da Macabeia. E essa história da Macabeia está sendo contada pelo Rodrigo SM. E o que acontece com o Rodrigo SM? Que enquanto judiava da Macabeia e fazia ela sofrer, ele sofria junto. Agora, no final, ele mata a Macabeia e morre. Ele, o Rodrigo SM, morre quando ele acaba de escrever a história da Macabeia, matando a Macabeia no final. A Macabeia, que é a personagem de papel dele, quando ele mata a Macabeia, ele, escritor Rodrigo SM, morre junto com ela. Mas você pensa que acaba aí? Não, porque aí vem as considerações da narradora, a primeira. O Rodrigo SM queria ser um bom escritor. E qual é a consideração da narradora em cima de tudo isso? Para ser um bom escritor, você tem que sofrer, você tem que saber sofrer. Né? O processo de escrita, de criação, é um processo de sofrimento. Se você está escrevendo um livro, escrevendo uma história ali, e você em momento algum sentiu nada, em momento algum você só escreveu, só foi botando palavras no papel, e se em momento algum você sentiu absolutamente nada enquanto escrevia, certeza que o seu livro não presta. É certeza que você escreveu uma porcaria. Porque uma boa história demanda o envolvimento do escritor ao ponto de ele sentir alguma coisa por aquilo que está escrevendo. O escritor precisa sofrer. Se o escritor não sofre enquanto escreve, ele não vai conseguir fazer o leitor dele sentir o que ele quer que o leitor sinta. O leitor vai ler como se fosse nada também, não tocou ninguém. Então é isso que a narradora Clarice, que não aparece na história, na narração, claro, é isso que a narradora principal aí quer mostrar. Você quer escrever um bom livro? O Rodrigo SM, ele queria escrever um bom livro.
Ele é um escritor frustrado. No momento em que ele consegue escrever um livro bom, porque ele sofreu junto com o livro, ele morre junto com a personagem dele. Então essas três histórias, elas estão interligadas. A história da Macabeia é a história do Rodrigo que está bolando, criando a história da Macabeia. E tudo isso é a história ou a ideia de como escrever um bom livro, como ser um grande escritor. A resposta é: você tem que sofrer. Se você não sofreu durante o processo de escrita, você produziu uma porcaria de livro que não serve para nada. Até a próxima.